Fala pessoal, beleza? Que é o Vinícius do WA Conto e da loja Becapela. Eu recentemente escrevi um post no blog que vai entrar sobre landing pages. E eu falo um pouco sobre o perfil do WA Conto, porque o WA Conto é um programa excelente para criar sites, mas existem perfis de sites que ele se sai melhor. E um desses perfis é a landing page, eu vou mostrar para vocês. Nesse post eu falo um pouco sobre a landing page. E eu vou estar, no caso aqui, criando uma landing page. Vou deixar algo claro aqui. Eu não vou ser técnico, explicar cada ferramenta, eu vou ser muito mais prático, tá? Não é o intuito do vídeo mostrar cada ferramenta, cada possibilidade. Eu vou criar como se eu estivesse trabalhando aqui, claro, de uma forma mais didática, explicativa, mas eu não vou me reter a conceitos, etc. Recentemente o pessoal da Becapela Full, eles lançaram um curso completo para o Web Capella RC. Então eu vou deixar na descrição, vou procurar esse link, vou deixar para vocês. E aí, se você quiser um curso mais completo, eu recomendo que você faça esse curso deles, tá? Então vamos lá. Eu abri aqui o meu Web Capella, eu vou criar a minha land, né? Eu já tenho meu logo aqui que eu criei. Eu já tenho algumas screens aqui que eu peguei, que eu fiz. Alguns backgrounds que eu montei, obviamente, para a gente ganhar tempo, tá? Mas só para vocês entenderem o processo. Então eu vou pegar aqui, eu tenho esse logo aqui, vai ser uma landing page de Pella de Web Capella, né? Bem fictício. Eu vou criar um projeto, ele vai chamar template Web Capella RC, né? Land Pella, certo? Então eu vou seguir aqui como se eu estivesse trabalhando, ok? Como se eu estivesse aqui na agência fazendo o projeto de uma maneira fluida ali, né? O que eu faço? Primeiramente eu venho aqui na questão de configurações para adicionar o português aqui, certo? Então estou adicionando o português. Eu clico aqui e subo ele para ele ser o padrão. Então o português é o padrão aqui. Logo eu monto, não sei se eu já montei a minha... Não montei ainda a minha favicon, né? Eu vou coloquei minha favicon, defini aqui a minha linguagem. Agora eu vou definir as fontes que eu quero usar. Basicamente eu vou usar essa fonte aqui, que eu gosto dela. Lembrando que as fontes, você precisa ter as fontes do Google Fonts. Você entra no Google Fonts, certo? Aí você vai encontrar as fontes que você quer aqui. Você vai baixar elas e vai instalar no seu Windows normalmente, certo? Você vai lá na sua pasta, no seu disco rígido, Windows, fontes. Aí toda vez que você tiver uma fonte do Google Fonts lá instalada, você começa a pesquisar ela, por exemplo, Arvo. Ela deu aqui. Árvore, e você coloca, certo? Eu vou simular, vou colocar aqui, vai. Eu vou simular nesse caso aqui uma landing page onde eu vou, como é que eu digo, captar lead. Então eu vou dar um exemplo, um e-book em troca do e-mail da pessoa. Então vamos trabalhar nessa proporção, nessa ideia. Esse é o meu objetivo desse projeto. Criar uma landing page, meu cliente quer captar leads para poder trabalhar e-mail marketing e ações de marketing, sim. Então ele está fechando um anúncio onde ele vai traçar essa persona de pessoas que se encaixam no que ele oferece, e ele vai dar um e-book em troca do e-mail dela para começar um relacionamento e uma doutrinação nessa pessoa para que ela entre numa jornada de compra. Vamos pensar dessa forma. Eu sempre libero aqui as 4 visualizações, certo? E vamos começar. Eu vou começar por uma box, ok? Criei uma box, que eu quero criar o meu cabeçalho. E então eu tenho aqui meu cabeçalho. Eu quero usar um background nele. Então eu vou pegar aqui e vou estender a minha box, ok? Ela estendida, eu vou colocar uma imagem nela. Essa imagem aqui. Eu vou
posicioná-la. Depois eu vejo como eu melhor posiciono ela quando eu começar a trabalhar. Eu vou começar a trabalhar aqui com o meu menu e etc e tal. Então, nesse primeiro momento aqui, lembrando que nós estamos em hierarquia de box, room e subbox. Então, a room é onde vai o conteúdo, a box é onde as rooms vão e você pode criar subbox para fazer as divisões. Então, eu gosto de trabalhar com subbox. Eu criei duas subbox. Como que eu fiz? Eu cliquei aqui na room, tá vendo? Cliquei e cliquei duas vezes na subbox. Uma subbox, duas subbox, ok? Eu vou passar o mouse aqui, ele dá essa setinha, porque eu posso posicionar essas colunas da forma que eu quiser. Eu vou deixar aqui 2 para 10, tá vendo? Ó? Arrastando 2 para 10. Eu vou clicar aqui na ferramenta menu. Uma vez que eu cliquei na minha 1, cliquei na ferramenta menu, ela apareceu. Eu vou colocar uma ferramenta aqui de espaço vertical, vou colocar 500. Só para eu conseguir visualizar melhor aqui. Depois eu tiro isso, tá? Então vamos lá. Eu quero que esse meu menu seja transparente, né? Porque eu quero aproveitar o fundo. Eu quero que ele não tenha cor ativa. Eu quero que ele não tenha borda. Então eu estou clicando nas cores e arrancando as cores, deixando ela transparente aqui embaixo. Eu vou tirar a borda dele. Eu vou tirar o raio dele, que é aquela encurvadurazinha na lateral aqui. E o meu tamanho mínimo, eu quero um tamanho de 150. Perdão, de 100. Eu quero que o meu menu tenha um tamanho de 100. Vocês vão entender por quê. 100 não, 80. Acho que 100 ficou muito. Certo? Então eu tenho aqui essas primeiras opções. Eu já pus aqui a opção de logo, tá? Eu vou adicionar um logo. Eu exportei esse meu logo aqui, que eu não vou usar ele, obviamente, porque ele vai sumir nesse fundo roxo. Eu exportei ele e usei ele de um tamanho de 237 por 70, tá? É opcional. Então, ele ficou pequenininho aqui, não ficou legal ainda. Mas quando eu mexer na altura dele, eu não consigo mexer na largura dele, mas na altura. A altura dele é de 70, eu vou por 70, ele já vai trazer a proporção da largura igual. Aqui eu vou dar espaço entre o logo e o menu, porque ficar colado é feio. Então eu vou dar o espaço aqui, máximo que dá, que se eu não me engano é 50. Isso é uma coisa ruim pra caramba. Eu queria poder dar mais espaço, mas ele só me permite dar 50 pixels de espaço. Ok, então até aqui eu já coloquei o logo, configurei essa parte. Eu não vou colocar aqui sobre a questão os meus botões selecionados, eu não vou selecionar isso aqui e nem no menu mobile aqui. Eu vou deixar assim. Submenu eu nem vou mexer porque eu não vou ter submenu na minha landing page. A fonte, eu quero usar a fonte Montserrat, né? O tamanho dela daqui a pouco eu defino no olho. Vamos deixar a cor dela branca, óbvio, né? Para destacar. Vamos deixar o over, né? O ativo dela, na verdade. Desculpa, eu vou pingar o roxo, mas eu não vou deixar roxo porque vai sumir, obviamente. Então eu vou aqui e vou trabalhar com uma transparência roxa clarinha, tá vendo? Eu gosto desse tipo de coisa. Parece um cinza, mas é meio roxo. Para quando ele estiver ativo ficar assim. E eu vou usar a minha fonte de over quando eu passar o mouse é a mesma. Eita. Agora, ó, essa leve escurecidinha eu acho legal. Bom, aqui é o responsivo, né? Quando eu tô aqui, como que é a cor desse hambúrguerzinho que a gente chama? Então eu vou definir que o background é sem cor mesmo. A cor ativa vai ser essa corzinha aqui. A borda vai ser branca e o ícone vai ser branco. Então, quando eu estiver aqui, eu tenho branco, certo? Bom, aqui eu continuo aqui embaixo definindo as propriedades do botão. Por último, se eu quero esse menu fluido, né, que ele seja fixo. Eu quero que esse menu seja fixo, mas eu quero uma cor de background específica. Por que eu quero uma cor de background específica? Porque aqui eu defini que ele não tem cor. Se eu não tiver uma cor específica, ele vai descer sem cor. Exemplo, vou criar outra box aqui só para vocês verem. Vamos pôr aí um espaço de 500 também. Vamos pré-visualizar nosso projeto. Certo? Olha como tá ficando. Aí você pensa no seguinte, do jeito que tá aqui, se eu descer, ó, ele fica sem nenhuma cor. Não é legal isso. Então eu vou dar uma cor para ele. Que de forma? Mas eu só quero que essa cor apareça quando o menu descer. Isso é importante. Então eu venho lá na última opção, seleciono aqui e vou dar uma cor. Eu vou pingar essa cor aqui, ó. Pinguei. Agora, quando eu descer,
ele tem alguma cor, tá vendo? Fica mais fácil. Eu vou até mudar essa cor, achei que não ficou tão legal. Acho que essa aqui vai ficar mais legal. Vamos ver. Exato, ficou melhor. Bom, continuando aqui, vamos trabalhar os meus menuzinhos, né? Então, o primeiro menu eu vou chamar de... Eu vou dar um ponto que eu gosto, às vezes para dar um charme, home, vou pôr tudo minúsculo também, só para ficar bonito esteticamente. É opcional, tem projetos que fica legal, outros projetos que não. Eu vou colocar um sobre. Criei aqui meu menu. Eu vou aumentar a fonte, acho para 16, vamos ver como vai ficar. Legal, eu vou trocar esse ponto, ficou estranho o ponto atrás, eu vou pôr o ponto à frente. Feito isso, eu tenho aqui no canto. Eu quero pôr um botãozinho aqui, um botão estilo tipo baixar, alguma coisa do tipo. Então, vamos colocar um botãozinho de call action que a gente chama baixar agora. Vamos deixar esse botãozinho dessa cor aqui, porque ele destaca bem. A borda eu quero deixar sem. E o over eu quero deixar um over mais escurinho aqui, ó. Mais escuro, mais quente. Vamos esquentar a cor aqui, certo? Aí eu vou deixar ele full wide, porque eu quero que ele seja um botão maior. Vamos ver como vai ficar. Legal. Então é um botãozinho legal. Eu posso até diminuir, eu acho que vamos ver como é que fica, se fica bom. Não, não fica bom. Melhor duas. Eu acho que esse botão está muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma margem nele. Como que eu faço isso? Na ferramenta botão, margem. Eu quero dar uma margem, eu posso dar uma margem só em algum dos lados ou eu posso dar uma margem geral. Eu quero dar uma margem geral de 20. Vamos ver. Legal, ficou melhor. Eu vou dar uma margem melhor de 30, vamos ver. Certinho, gostei. Ficou uma margem legal, ficou o botão aqui no canto, certo? Posso continuar aqui a minha criação. Eu vou clicar aqui na minha box e vou adicionar uma room, certo? Por quê? Porque eu quero colocar um conteúdo aqui. Novamente, eu vou clicar duas vezes em subbox. Porque eu quero duas subboxes. Eu vou ter uma imagem aqui e vou ter aqui um texto, certo? Então, vamos lá. Eu tenho as minhas duas subboxes aqui. E agora eu vou clicar em texto. E vou escrever aqui. Baixe nosso e-book e, sei lá, avance. Claro que não tem sentido, assim, não tenho um briefing para isso, mas só para você entender. Então, estou mexendo aqui na formatação do texto. Acho que dá para até arriscar um 30 aqui, vamos ver. Legal, baixo nosso e-book. Eu vou pôr outro texto embaixo. Pegar um lorem Y aí da vida, só para encher linguiça. Claro que você vai usar as informações reais do seu cliente, etc. Isso é inquestionável. Isso aqui é só uma videoaula. Vou deixar uma fontezinha menor aqui, sem negrito. Vamos ver como tá ficando. Legal. Então eu tenho aqui esse espaço. Eu posso... devo dar um espaço aqui entre essas duas rooms, porque está muito perto. Acho que um espaço de 150 é coerente. Vamos ver. Legal, então um espaço bacana aqui. Aqui é o seguinte, eu vou pôr um botão embaixo, né? Então eu vou adicionar outra room aqui e vou copiar esse botão, é mais fácil, né? Com a ressalva de que eu vou tirar a função de full wide e vou deixar alinhado à esquerda. Talvez eu deixe o botão largo e um texto que quero conhecer, certo? Vamos ver. Veja que está muito perto daqui e está desalinhado. Por quê? Porque por padrão os textos eles já têm uma margem de 10, ó, uma margem interna, é padrão dos textos.
Então você pode tirar a margem dos textos, claro, né? Mas eu vou dar uma margem de 10 também para ficar igual. E vou diminuir, eu achei que ficou muito grandão, vou deixar médio, vamos ver. Legal, quero baixar. Agora do lado de lá eu vou acrescentar o meu formulário, vamos dizer aqui que é um formulário aqui que eu tenho. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar um formulário que eu já tenho. Eu vou usar uma ferramenta do WA Control, tá? Por que eu vou usar uma ferramenta do WA Control? Porque o formulário do WA Control ele é muito melhor que o formulário nativo do Web Capella, tanto pelas questões de estilo, certo? Eu tenho as minhas questões de estilo que é muito melhor, certo? Ele é muito mais bonito aqui no meu formulário. Já tem até o formuláriozinho criado aqui que eu vou colocar. Eu tenho vários estilos para escolher, etc e tal, então é bem melhor por isso. E além de tudo isso, eu tenho aqui, ó, uma tabela de leads. Então, por exemplo, todos os leads que eu armazenei, que respondem o meu como é que fala? O meu formulário, eles ficam aqui. Então é muito mais organizado para mim. Eu consigo armazenar os leads e eu consigo já direcionar a pessoa para uma página. Por exemplo, eu consigo pegar e colocar uma página aqui de direcionamento. Ou seja, quando essa pessoa preencher o meu formulário, ela já vai para a página de redirecionamento onde ela vai baixar o e-book e eu já tenho numa tabela no meu sistema armazenados esses contatos. É muito mais prático. Se você usar o formulário da Web Capella, além de com menos opções e feio, você vai ter que pegar, vai ter que entrar no e-mail, ver os e-mails que chegaram, guardar esses e-mails manualmente, esses nomes, as respostas e enviar manualmente o e-book para a pessoa. É um trabalhão enorme e eu não preciso disso, tá? Então eu vou aqui só estilizar a cor do meu botão ali, do meu WA Control que eu já tenho. Então você imagina que eu vou pegar aqui, só trocar a cor do meu botão, certo? Eu vou editar o meu formulário aqui, eu vou integrar ele, certo? Eu vou integrar, vou usar uma área HTML aqui, vou integrar o meu... Eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui porque não é o caso, só estou mostrando uma das ferramentas que o WA Control tem que é bem legal. Para funcionar o WA Control, eu preciso publicar o meu projeto, ó, senão não funciona. Então a gente vai publicar ele rapidinho. Certo, o meu projeto está publicado aqui, ok? Meu formulário está aqui. Claro que eu não quero meu formulário assim em forma de botão. Eu preciso configurar ele aqui no meu WA Control. Então eu vou configurar esse meu formulário aqui. Vou colocar normal em vez de botão, certo? Então agora eu tenho aqui a configuração dele normal. Olha como tá já aqui. Ah, mas não tá legal ainda, né? O formulário, concordo. Para ele ficar legal, eu preciso dar uma pequena estilizada nele. Então eu posso tanto mudar o estilo dele, que eu acho que vale mais a pena eu mudar, porque eu tenho um estilo aqui que ele é melhor, que é o estilo, se eu não me engano, estilo 3 ou 4. Acho que é o estilo 4, vamos ver. O estilo 4 ele é bom para fundos escuros. Vamos ver aqui como é que... Não é o estilo 4. Vamos ver se é o estilo 3. Eu acho que é o 3, vamos lá. Pronto, é o 3. Ele tem esse jeito que é melhor para as questões escuras. Claro que eu vou dar aqui uma margem aqui na minha land, na minha subbox, porque tá estranho, né? Ele muito colado do texto. Então ele já fica melhor, né? Na verdade eu acho que para ficar legal mesmo, nesse caso aqui eu acho que é o estilo 1. Deixa eu salvar. E aqui eu colocar uma cor na minha box, uma cor branca. E vou dar até uma arredondada nas laterais dela aqui. Opa, não é borda, é... Deixa eu colocar aqui. Tá vendo?
Vou estar colocando aqui. E aí, no caso, ele já fica melhor, tá vendo? Ó? Acho que eu posso dar até menos borda. Posso aqui, tá vendo? Aqui eu vou... Acho que foi muita, 40, 50. Eu vou dar 25. Vamos ver como é que fica. Certo? Vamos estar vendo aqui. Acho que fica melhor mesmo. Meio que uma lateralzinha. Eu acho que dá para dar uma distância entre esses dois elementos aqui. Então eu vou clicar aqui e vou pedir um espaço, que ele é um espaço horizontal. Então eu trabalho assim, vamos lá. Aqui eu deixo 5, aqui eu deixo 6. Vamos ver como é que fica. Coloquei esse espaço entre eles. Ficou legal agora. Eu só acho que eu preciso descer a parte do e-book para cá, para ficar meio que no meio disso aqui. Então eu acho que é mais coerente. Então eu venho aqui na minha subbox e clico em espaço vertical, certo? Então vamos ver como é que fica. Vamos pôr um espaço aí de 25. Clicar em OK aqui. Certo? Eu acho que precisa baixar mais 25, vamos deixar os 50 que estavam. Falta um pouquinho ainda, acho que mais uns 20. Deixar no 70 aqui. Eu vou estar dividindo, tá, esses vídeos, porque vai ficar muito longo para criar inteira. Então eu vou dividir em parte 1, parte 2. Parte 1 vai ser o cabeçalho. Então olha como tá ficando legal aqui, né? Então vamos dizer que a gente terminou nosso cabeçalho, beleza? Menu, o formulário aqui funcionando legal. E a gente tem aqui o botão e tal. Só que, aí que tá um ponto importante, ó, enquanto eu fecho as abas aqui. Ter um site responsivo é muito mais do que você simplesmente sair fazendo. Você precisa conferir se ele está legal aqui. Como que eu confiro? Eu venho clicando aqui, ó, visualização do lado. Olha aqui que lixo ficou, né? A minha visualização do lado. Se eu pré-visualizar aqui, ó, olha que coisa mais feia. Daí então a gente precisa arrumar. Então vamos resolução por resolução. Essa resolução aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou mutar esse botão. Então eu não quero que esse botão apareça nessa resolução. Então eu clico na subbox. Então aqui nesse campo aqui, eu cliquei na subbox e eu vou clicar nesse aqui, que é a resolução que eu estou vendo, ó. Ele vai sumir. Então ele já melhorou um pouquinho. Aqui eu acho que está muito desproporcional, ó, 3 para 6. Então eu vou diminuir isso. Eu vou colocar 5 para 1, vou diminuir meu formulário aqui, 5 para 2 e organizar aqui, 6. Tá, vamos ver como vai ficar. O meu formulário não aparece porque eu preciso publicar, mas aqui já ficou legal, tá vendo? Ó, vai aparecer o formulário aqui, depois a gente vai testar lá. E já não ficou ruim como estava, então essa resolução já ficou legal, a gente meio que corrigiu os problemas. Mas vamos para a próxima resolução. Mesma coisa, vou clicar aqui, vou mutar aqui, certo? Aqui eu já não gosto do menu do Weber Capella, tá? Eu acho que fica muito ruim o menu assim. Aqui a gente já vai falar sobre isso. Vamos mutar essa opção aqui, ó, que é essa largura aqui, esse espaço horizontal, né, que fala. Vamos mutar ele também, então eu não quero ele nessa resolução. E vamos arrumar isso aqui. Só que aqui, ó, como é que funciona? Se eu deixar 7 para 5, aí não fica legal. Não vai ficar legal aqui, vai ficar meio estranho, tá? Então o que eu preciso fazer? Você nota que nessa resolução aqui, ó, quando você está trabalhando aqui, você tem essas duas opções aqui. Quando você vem para essa resolução aqui em diante, você tem uma opção que abre que se chama Jump. Então, eu não precisei usar ela nessa resolução, mas aqui eu vou precisar. Como é que funciona essa função Jump? Eu quero que essa subbox venha para baixo, eu não quero que ela fique mais do lado do Baixa e-book. Eu pego a função Jump e arrasto aqui, ó, em cima dela e solto. Eita, desculpa. Eu arrasto entre elas, tá vendo aqui, ó? Ele deixa eu arrastar entre as duas. Arrastei e soltei, ó. Automaticamente o meu formulário vai para baixo. Aí aqui já fica legal, porque, ó,
eu tenho aqui o meu formulário que vai aparecer aqui, certo? Que vai resolver o meu problema de ficar um do lado do outro. Porém, uma coisa que está acontecendo, a minha box aqui está muito perto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um espaço entre essas duas. Então, eu vou clicar aqui em espaço, arrastar para cá. Só que é importante, esse espaço ele não pode aparecer, ó, aqui como ele está aparecendo, ó, nessas duas resoluções. É para ele aparecer só nessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dele e vou mutar ele nas duas primeiras, ó, nessa e nessa. Logo, ele some, ó, não está mais aqui. Não está mais aqui. Ele passa a aparecer agora. Então, se eu visualizar, ó, agora eu tenho um espaço entre essas duas coisas. Então, ficou legal aqui. Mas a gente precisa arrumar esse menu feio pra caramba, que fica muito estranho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa room aqui e vou copiar e colar ela. Ctrl C, Ctrl V. Tenho dois menus. Esse primeiro menu, ele só vai funcionar nessas duas primeiras resoluções. Então, eu vou mutar ela nessa que eu tô e vou mutar ele nessa aqui, ó. Deixa eu mutar os botões também já nessa, aproveitando aqui. E essa primeira room eu vou mutar na segunda também. Então, o que vai acontecer? Nessa primeira room, a de baixo eu vou mutar tanto na segunda e na primeira resolução. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu estou na primeira room, eu tenho essa aqui. Estou na segunda, eu tenho essa aqui. Na terceira e na quarta resolução, eu tenho aquela outra que eu acabei de criar. Então, o que eu vou fazer nessa aqui? Eu vou tirar o menu. Eu vou tirar, perdão, o logo para ficar assim. Eu vou centralizar o meu menu para ficar assim. Eu vou criar uma nova room dentro da minha subbox aqui. E eu vou adicionar o logo aqui. Só que para adicionar o logo tipo aqui, eu não vou adicionar ele em imagem, porque a imagem não deixa eu selecionar a proporção. É outro problema grave do Web Capella. Eu vou selecionar a ferramenta texto, vou clicar 2 vezes nela. Aqui nesse íconezinho de imagem, vou adicionar um arquivo. Vou aqui, nesse aqui. Bom, cliquei, ele apareceu. Eu vou clicar 2 vezes nele. Eu vou selecionar aqui a proporção original. E vou selecionar aqui original qualidade, porque eu não quero que deprecie a qualidade. Vou clicar em OK e vou clicar aqui, ó, nesse ícone de centralizar a imagem. Então, olha como ficou. Agora o menu já ficou diferente, porém, quando eu venho nas outras resoluções, o menu está normal, ó. Por quê? Porque eu criei 2 menus, só que o primeiro menu eu só deixei nessas 2 primeiras resoluções e mutei nessas 2. E o meu segundo menu que eu criei, eu só deixei nessas 2 e mutei nessas 2. É bem simples. Voltando aqui, certo? Então eu tenho na minha terceira resolução tudo certo aqui, tá? Beleza, tá bacana aqui, beleza. E vamos para a última. Que já arrumou meu menu, já tá legal o meu menu, porque eu já criei meio nessa especificação, ó. Só, e também tá legal aqui, não tem um problema aqui, ele tá caidinho aqui. O problema é que eu tenho um espação grande que fica feio no celular. Por que eu tenho espação grande? Porque aqui fica legal o espaço, mas aqui não. Então o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que vir aqui nesses 2 espaços e mutar ele nessa resolução, ó. Mutar o 150, eu vou deixar só o espaço de 70, vamos ver? Ó, ficou legal. Então eu criei já aqui um esquema que fica legal em todas as outras resoluções. Vamos publicar para ver? Publiquei, vai aparecer aqui o meu menu. Se eu diminuir aqui, ó, fica legal, ó. Se eu vou abrindo, ó, eu não tenho problema com o responsivo. Ele tá dando conta do recado. Então lembre-se, se você terminou aqui o seu cabeçalho na resolução principal, ficou muito bonito. Agora você precisa vir resolução por resolução e criando elementos e mutando elementos. Quando eu falo mutar, é fazer eles desaparecerem naquela resolução para que a sua visualização fique legal em todos os dispositivos. Então, essa foi a primeira parte da aula, né? Nossa landing page de captação de lead. Então, eu estou dando um e-book em troca das informações da pessoa e a gente vai para as demais áreas nas próximas aulas. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Ficou longo, mas ficou bem objetivo para você entender como funciona.